Saudações a todos! Muito interessante observar que há, nos mais variados segmentos, espíritos encarnados que vieram nos trazer, colaborar com o esclarecimento, com o adiantamento, colaborar com o progresso da humanidade nos mais variados segmentos, das mais variadas formas. Tudo isso é muito, muito importante porque nem todos estão afeitos à busca de uma religiosidade propriamente dita, de uma religião propriamente dita. Então, há outras formas, por outros caminhos, chegam a nós grandes aprendizados que nos levam a reflexões profundas, né? Especialmente na busca do conhecimento de si mesmos, né? Porque nós sabemos que é a base, né? Lá atrás já Sócrates e Platão nos trouxe, né? Tudo que Sócrates nos deixou, o que sabemos de Sócrates é através de Platão, porque ele não deixou nada escrito. E Sócrates esteve entre nós uns 395 anos antes de Cristo. E Jesus como que assinou embaixo nos ensinamentos nos pontos importantes que Sócrates trouxe como um grande precursor da vinda do Cristo, um grande precursor do cristianismo. Ele enfatizou muito significativamente no templo de Delfos, tinha ali um escrito: conhece-te a ti mesmo. E Jesus traz, né, e não poderia ser de outra forma, essa proposta de nos conhecermos, né? Orai e vigiai para não cairdes em tentações. A cada um segundo as suas obras. Então, tudo nos convidando a esse mergulho em nós mesmos, nos colocando como responsáveis pelos nossos atos e, para tal, precisamos nos conhecer. Então, voltando a essa ideia de que temos várias presenças significativas que de uma forma ou de outra nos alertam para determinados pontos, vamos buscar aqui no capítulo 1 de um livro que nem posso ainda indicar porque não li, mas gostei bastante deste capítulo, que nos traz as 5 feridas emocionais. É uma autora, Laís Bourbeau, que ela vai discorrendo sobre essa ideia da necessidade de nos conhecermos e que as feridas que temos fazem com que usemos determinadas máscaras. E é preciso que retiremos essas máscaras para irmos nos conhecendo, né? E tratando essas feridas. E tudo isso foi ao encontro do que temos estudado, do que temos falado, do que temos aprendido nessa doutrina. Então vamos lá. Criação das feridas e das máscaras, é o capítulo 1. Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnado é ser ela mesma. Sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão neste planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Importantíssimo viver experiências e aceitá-las e aprendermos a nos amar através dessas experiências. Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, culpa, medo, remorso ou algo assim, a pessoa atrai para si de modo constante circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, como podem reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitá-lo completamente. Então vocês vejam como é interessante, não é? É um livro, Laís Bourbeau ainda está
está com 83 anos, né? Acredito que more no Canadá, que são suas origens, mas essa ligação com a França, né, pelo seu nome, talvez a ascendência. E então é interessante, muito interessante, porque são livros dentro da psicologia, né? Da psicanálise, enfim, e na verdade trazem pontos importantíssimos para nós, lidando com os processos reencarnatórios, né, de uma forma natural. É muito interessante, é muito bom estarmos também buscando essas leituras para percebermos que várias portas nos levam a esse conhecimento, né? E proporcionarmos, inclusive, àqueles mais resistentes das nossas famílias, essas outras tantas oportunidades de boas leituras, né? Para que eles consigam, aos poucos, abrindo a mente para certos pontos, muito importante na nossa escalada evolutiva. Então, voltando, aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é. O único meio de conseguir isso é tornando-nos conscientes dos efeitos de tal experiência, que é o que temos aprendido muito com a Joana de Ângeles, não é? Tudo que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos, acarreta consequências. Quando uma pessoa se dá conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deve, em vez de se recriminar ou querer mal ao seu semelhante, aprender a aceitar, ter escolhido, ainda que inconscientemente, viver aquilo e a perceber que não era algo bom para si. É assim que vivemos uma experiência na aceitação. Mas é preciso salientar que, mesmo quando você diz não quero mais viver isso, tudo pode voltar a acontecer. Dê-se o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. Por que não compreendemos as coisas logo de cara? Por causa do nosso ego, que é alimentado pelas nossas crenças. Muito importante esse ponto e não entendermos que ela esteja nos incentivando ao erro. Não, não, não. Ela está nos ajudando a viver melhor na medida em que nos aceitarmos como somos e na medida em que percebermos esses pontos a serem trabalhados, irmos de uma forma consciente, natural, buscando diluir essas nossas dificuldades, né? Buscando combater essas nossas dificuldades, porque ela, como uma conhecedora da alma humana, da psique, através dos seus vários estudos, ela percebeu, né, como temos aprendido, ela percebeu que muitos de nós vivemos como que paralisados, estancados por sentimentos de culpa, porque na verdade não aceitamos o que somos. Passamos então a nos iludir com máscaras, vivendo uma vida de ilusão. A vida termina, máscara atrás de máscara, uma ilusão se desfaz, busca-se outra, e assim vamos no transcorrer da nossa existência, muitas vezes altamente paralisados, porque a culpa é paralisante e a culpa é a não aceitação do erro que fizemos. E quando nós pensamos em aceitar o erro que fizemos, não é no sentido de pensarmos, não tive culpa, não tenho nada a resgatar, não tenho nada a reajustar. Não, mas é aceitar aquilo que vivemos como experiências. São experiências que nós vamos desenvolvendo
no transcorrer das nossas encarnações e Deus assim permite. Então é preciso que entendamos essa, essa, essas várias experiências pelas quais temos passado. O importante é que cada vez mais estejamos vivendo experiências positivas, né? Mas para isso há necessidade de nos libertarmos desses sentimentos paralisantes. Voltando ao texto, todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos ocultá-las. E as ocultamos tanto que chegamos a acreditar que elas não existem mais. Ficar quites com elas exige então que encarnemos várias vezes. Somente quando nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior, é que nossa alma será totalmente feliz. Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Está sendo, aliás, esta que é a alma, sendo imortal, retorna incessantemente com grande bagagem acumulada em sua memória. Antes de nascer, decidimos o que queremos saudar durante a próxima encarnação. Mas essa decisão e tudo que acumulamos no passado não são gravados em nossa memória consciente. É apenas ao longo de nossa existência que nos tornamos gradualmente conscientes do nosso plano de vida e do que devemos pagar. Quando faço alusão a alguma coisa não quitada, refiro-me a uma experiência vivida na não aceitação. Há uma diferença entre aceitar uma experiência e aceitar a si mesmo. Tomemos como exemplo o caso de uma moça que foi rejeitada pelo pai, pois esse desejava ter um menino. Numa situação assim, aceitar a experiência consiste em dar ao pai o direito de ter desejado um menino e rejeitado a filha. E para esta moça, a aceitação de si consiste em dar-se o direito de ter odiado o pai e em perdoar-se por tê-lo odiado. Não deve existir nenhum julgamento com relação ao pai e a ela própria, apenas compaixão e compreensão pelo sofrimento de cada um deles. Ela saberá que a experiência foi resolvida quando se permitir fazer ou dizer alguma coisa que faça o outro vivenciar uma rejeição. Outra maneira dela saber que a situação foi realmente quitada e plenamente aceita é perceber que a pessoa que ela tiver rejeitado não irá lhe querer mal, pois sabe que ser rejeitado por alguém em determinados momentos da vida é algo que acontece com todo mundo. Isso aqui é brilhante. Essa colocação é brilhante. Quantas mães carregam um peso a vida toda, fazendo até com que aquele filho se torne muito infantil, mimado demais, o mimo no sentido de estrago, não de amor, não de afeto, não de carinho, não de cuidados, mas aquele comportamento que acaba infantilizando os nossos filhos, de tanto que o cercamos, né, impedindo que ele floresça. Tudo isso por um sentimento, muitas vezes, que possamos ter ali quando soubemos daquela gravidez. E naquele momento podíamos estar numa fase um pouco mais delicada das nossas vidas, determinados medos, determinadas angústias nos fizeram pensar: meu Deus, grávida agora, não é? Mas aquilo fica, tudo que nós pensamos fica, porque não sabemos diluir, não sabemos que foi um momento, não sabemos
analisar um contexto, e que aquele contexto não significa que ele tenha perdurado depois durante o convívio desta mãe e deste filho. Então é importante que aprendamos a entender o que é ter sido rejeitado em alguns momentos, o que é ter o sentimento de rejeição. Até mesmo quando essa rejeição perdura durante a encarnação. Por que será que esse meu pai não consegue ter por mim o sentimento que tem pelo meu irmão? Por que será que essa mãe não consegue ter por mim o mesmo sentimento que eu percebo que ela tem pela minha irmã? Entender que são as experiências vividas, as situações vividas que ainda pairam lá no porão das nossas lembranças. Tudo isso é entender, é o que ela está trazendo. E tudo isso é muito importante. O dia que soubermos lidar com tudo isso, entendendo que essas rejeições, quando existem, quando perduram, estão aí presentes justamente para serem trabalhadas, diluídas, e aquele que rejeita deve se empenhar nesse sentido, e quanto mais natural for, mais efeito se conseguirá, e aquele que se sente rejeitado, quanto mais ele for entendendo esses processos e o seu comportamento colaborando para que tudo isso vá se diluindo. Então é importante que não adianta colocarmos para o fundo do nosso inconsciente, debaixo de um tapete. É preciso lidar com as situações de uma maneira clara e amadurecida. Não se deixe levar pelo ego. O texto, voltando ao texto. Não se deixe levar pelo ego, que costuma tentar por todos os meios nos fazer crer que resolvemos uma situação. Muitas vezes pensamos, abre aspas, ora, compreendo que o outro tem agido assim, fecha aspas, apenas para não precisarmos olhar para nós mesmos e nos perdoar. Nosso ego, desta forma, tenta encontrar uma maneira furtiva de esquivar-se de situações desagradáveis. Às vezes, aceitamos uma situação ou uma pessoa sem termos nos perdoado ou nos permitido odiá-la. Isso se chama aceitar tão somente a experiência. Repito, é importante fazer a distinção entre a aceitação da experiência e a aceitação de si. Esta última é difícil de realizar, pois nosso ego recusa-se a admitir que todas as experiências penosas que vivemos têm como objetivo nos mostrar que agimos da mesma maneira com nossos semelhantes. Já reparou que quando você acusa alguém de alguma coisa, este mesmo alguém acusa você da mesma coisa? Daí a importância de aprender a se conhecer e a se aceitar. É isso que nos possibilita vivenciar cada vez menos situações dolorosas. Só depende de você decidir tomar as rédeas e ser dono de sua vida, em vez de deixar seu ego controlá-la. Face a face a tudo isso, no entanto, exige uma boa dose, aliás, fazer face a tudo isso, no entanto, exige uma boa dose de coragem, pois, inevitavelmente, tocamos em velhas feridas que podem doer muito, sobretudo se as arrastamos conosco há várias vidas. Quanto mais você sofre por causa de uma situação ou de uma pessoa específica, mais antigo é o problema. Para ajudá-lo, você pode contar com seu Deus interior, que é onisciente. Ele conhece tudo. Onipresente, ele está em toda parte. Onipotente, ele é todo-poderoso. Esta força está sempre presente, agindo em você.
Ela atua de maneira a guiá-lo para as pessoas e situações necessárias para que você cresça e evolua conforme o plano de vida escolhido antes de seu nascimento. Vocês vejam que ela usa aqui Deus de uma forma muito interessante, porque na verdade nós somos fagulhas divinas, nós somos criaturas de Deus, criação de Deus. E ela coloca ali como ele estando em nós, não é? Porque é fato, mas de uma forma muito inteligente, para que esse estudo, por exemplo, não afaste um materialista que não crê em Deus, colocando esse Deus que vamos buscar dentro de nós, que na verdade é o que todos nós entendemos mesmo, né? Como criaturas divinas, nessa trajetória que devemos empreender em direção a Ele, nosso Criador, é isso mesmo, né? Antes mesmo de nascer, seu Deus interior atrai sua alma para o ambiente e a família de que você precisará em sua próxima vida. Essa atração magnética e esses objetivos são determinados, de um lado, pelo que você ainda não conseguiu viver no amor e na aceitação em suas vidas anteriores, e do outro, pelo que os seus futuros pais, terão de resolver por intermédio de uma criança como você. É isso que explica porque pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. Ao nascer, você não tem mais consciência de tudo o que aconteceu e se concentra principalmente nas necessidades da sua alma, que espera que você se aceite com seus defeitos, conquistas, forças, fraquezas, desejos, personalidades, etc. Todos nós temos tais necessidades. Entretanto, pouco depois de nosso nascimento, percebemos que quando ousamos ser nós mesmos, perturbamos o mundo dos adultos ou daqueles que nos são próximos. Deduzimos, portanto, que ser natural não é direito, não é correto. Essa descoberta é dolorosa e provoca acessos de raiva, principalmente na criança. Esses acessos se tornam tão frequentes que passamos a achar que são normais. São designados como crises da infância ou, mais tarde, crises da adolescência. Podem até mesmo ter se tornado comuns para os humanos, mas naturais é que certamente não são. Uma criança que age com naturalidade, que é equilibrada e se dá o direito de ser ela mesma, não é acometida por esse tipo de crise. Infelizmente, crianças assim quase não existem. Na verdade, observei que a maioria das crianças passa por 4 fases. Após conhecer a alegria de ser ela mesma, a primeira fase de sua existência, ela conhece a dor de não ter direito de agir assim. A segunda fase. Então, vem o período de crise e revolta, a terceira fase. Para mitigar a dor, a criança se resigna e termina por criar uma nova personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja. Algumas pessoas permanecem paralisadas na terceira fase a vida inteira, isto é, vivem continuamente revoltadas ou em situação de crise. É durante a quarta fase que criamos diversas máscaras, novas personalidades, que servem para nos proteger do sofrimento vivido por ocasião da segunda. As 5 máscaras que criamos correspondem às 5 grandes feridas básicas vividas pelo ser humano. Anos e anos de observação me permitem constatar que todos os sofrimentos humanos podem ser condensados em 5 feridas. Ei-las de ordem cronológica, conforme cada uma surge no curso de uma vida: rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Bom, muito a refletir, que fiquemos em paz.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Estamos no capítulo 3, Estudando o Orgulho. Não finalizei e vou retomar aqui o parágrafo. Como se trata de alguém que quer sempre manter um perfil perante os demais, o orgulhoso enfrenta sérios obstáculos nos relacionamentos por habituar-se aos estereótipos. Os estereótipos, ou padrões e critérios de conduta social, funcionam como boias demarcatórias para que o orgulhoso navegue com seu conceito de segurança no mar da vida interpessoal, mantendo aparências e impressionando o meio. Para isso, adota concepções prévias sobre o outro como forma de identificação, com as quais estabelece seus limites em relação às pessoas, impedindo-se de ser assertivo, espontâneo e autêntico nas ligações humanas, tendo como único objetivo manter sua suposta superioridade pessoal, insuflada pela força do orgulho. Interrompi aí. Seguindo. Suas manifestações são tão variáveis e de difícil catalogação em algumas personalidades que analisaremos apenas algumas legendas a fim de ampliar nossas anotações nesse estudo, destacando seus respectivos roteiros reeducativos. Melindre é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a nos contentarmos com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com desejo de aprender. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitarmos-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. A prepotência é o orgulho de poder. Aprendamos o poder interior, conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. Dissimulação é o orgulho nas aparências. Esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. A reeducação moral através das reencarnações nos levará a renovar esse quadro de penúria espiritual da Terra, sob a escravização das sombrias manifestações orgulhosas. Estamos todos, encarnados e desencarnados, nessa busca de superação e enfrentamento com as nossas imperfeições milenares. E não será num salto que venceremos a grande e demorada luta. Apliquemo-nos nas preciosas e universais lições de Jesus, iluminadas pelos raios da lógica espírita, e esforcemo-nos sem desistir da longa caminhada na conquista da humildade. Precisaremos de muita coragem para ser humildes, ser o que somos. Ser humilde é tirar as capas
que colocamos com orgulho ao longo dessa caminhada. Capítulo 4. Informar e conscientizar. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Essa é a questão 619 do Livro dos Espíritos. Jesus estabeleceu o ensinamento: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso está em Jó 8,32. Vários corações carregados de nobres intenções ventilam a partir desse ensino uma interpretação um tanto discriminatória, ao asseverarem que a verdade, nesse caso, seria o Espiritismo. Se bastasse conhecer a verdade espírita, estaríamos então todos os que travaram contato com ela em plenitude e paz, experimentando a liberdade. Porém, parece que não é bem assim. A verdade que conheceremos e nos libertará será sempre a verdade sobre nós mesmos, e a doutrina será uma senda segura para a aquisição dessa conquista na alma. A consciência de si que nos ensejará elementos para transitar na evolução com felicidade. O Espiritismo é meio, a educação divina é o fim. Conscientizar é tomar contato com os conteúdos velados da mente, estabelecendo conexão com o ser divino que há em nós. Tomemos como exemplo o orgulho. Sabemos que somos orgulhosos, estamos informados disso, mas não temos consciência plena de suas manifestações, dos detalhes de sua ação. Essa é a diferença entre conhecer e saber. A conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. A informação é a atividade cognitiva, que só abrirá portas para a conscientização quando houver o aporte dos processos renovadores da sensibilidade humana. O conhecimento é capaz de acionar desejos novos, excitar planos e mudanças, mas somente o sentimento é capaz de movimentar a vontade firme para manter e concretizar caminhos novos. Como candidatos à melhora espiritual, torna-se imperioso habituarmos-nos à constante lealdade consciencial, a fim de exercer avaliações sobre qual é a nossa verdadeira condição espiritual. Estamos apenas informados ou já temos escalado o íngreme monte da conscientização? Apenas repetimos textos e princípios ou já nos esforçamos por absorvê-los nas particularidades da vivência? Apenas estudamos ou já nos habilitamos ao serviço desafiante de descobrir na existência como usar o tesouro da cultura para o crescimento? Uma criatura informada poderá realizar amplos voos nas realizações do bem. Entretanto, somente os conscientizados saberão como usar essas realizações para sua libertação pessoal. O Espiritismo é precioso tesouro de paz. Sua mensagem é um horizonte de esperança que se abre para os aflitos e expoliados da humanidade. Compete ao esforço individual o mérito das conquistas que surgirão quando o homem deixar os domínios da crença contemplativa e das convenções religiosistas, passando a operar decisivamente na formação de novos hábitos, através da autoeducação persistente e valorosa. A Terra só sobra em informações sobre a existência de Deus. Resta agora sentir Deus, compreendê-lo. Nas esferas abençoadas do Espiritismo, igualmente, cuidemos para não empanturrar o cérebro e esquecer de digerir com o coração. Conhecer não basta. É necessário transformar-se para melhor.
Conhecer é ter opções, mas só a conscientização oferece respostas. Conhecer auxilia, conscientizar é caminho para ser feliz. A dicotomia íntima entre conhecimento espiritual e realidade pode provocar severas lutas no aprimoramento pessoal. A esse respeito, chamamos para uma reflexão sobre a urgência de investigarmos cuidadosamente os estudos doutrinários, adequando-os sempre ao mundo dos sentidos individuais, instaurando o construtivismo moral, usando a flexibilização nos conteúdos, aprendendo a problematizar ao invés de colecionar respostas prontas, acostumando-se mais a reciclar que repetir padrões, desafiando o mundo das descobertas. Esse construtivismo moral se viabilizará pela instauração de grupos pequenos que aprendam a se amar e respeitar, nos quais se possa falar das singularidades, dos sentimentos, da formação pessoal de vida, suas lutas, seus conflitos, buscando todos juntos, pelas vias da solidariedade e da fraternidade, os caminhos morais nobres, fazendo descobertas sobre os valores humanos, aliviando as dores íntimas, encontrando respostas para as angústias humanas. Para isso, é imperativa a renovação pedagógica dos métodos, que exigirão muita humildade e a acendrada disposição de aprender, principalmente da parte de quem guarda maior lastro na experiência da espiritualização. Em suma, constata-se claramente que a informação espírita é luz que se acende. Contudo, manter-se na luz é uma questão de consciência e sentimento renovado. Informados já estamos. Falta-nos agora sentir o que já sabemos, porque sem sentir, jamais adquiriremos a base evolutiva da conscientização, a compreensão, conforme assinalam os bons espíritos na referência de apoio acima. Capítulo 5. Confessai-vos uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5,16. O admirável trabalhador espírita da cidade de Belo Horizonte, Mauro Albino, entregou-nos oportunamente valoroso relato e solicitou-nos enviá-lo aos amigos reencarnados quando oportuno. Considerando o pedido de nosso amigo e o valor de sua oferenda, transmitimos as suas palavras, conforme o texto que nos fora passado. As inesgotáveis lições do mundo dos espíritos inebriavam minha vontade de aprender. Fazíamos visitações de aprendizado junto aos celeiros da verdade espírita. Certa feita, Albertino, meu instrutor, levou-me a singelo grupo espírita nas cercanias da capital mineira. Bem antes de alcançarmos as terras das Alterosas, via-se a luz espiritual daquele recinto de amor a longa distância. Faltavam 10 minutos para as 20 horas. Adentramos o centro espírita. Era intensa a movimentação em ambos os planos. Em uma saleta mais resguardada, vimos o irmão Santos, presidente daquela agremiação, em sentida prece a Jesus pelas tarefas da noite. Após isso, expediu normas à pequena equipe de atendentes para os serviços do diálogo fraterno que logo se iniciaria. Nosso irmão Santos apresentava um halo reluzente que denotava paz e equilíbrio interior. Todos saíram para seus respectivos locais de atendimento. Diminutas cabines, dispostas em linha reta, compunham o espaço reservado ao serviço da caridade. Ali seria dispensado o conforto e o alívio para as dores de muitos corações em prova. Acompanhamos o irmão Santos à sua cabine. Permanecemos em silêncio e introspecção. Diversas companhias espirituais se lhe sintonizaram mentalmente e nos saudaram discretas, porém atenciosas. Entrou então
a primeira assistida. Era uma mulher jovem e bela. Indagada sobre os motivos que a conduziram até ali, ela não titubeou. Venho aqui porque sou uma mulher infeliz. Desde a infância apresento comportamento estranho. Meu pai, a quem tanto amava, partiu cedo. Na juventude veio a orfandade e, muito imatura, aos 23 anos, desposei um homem viciado e leviano. Já havia sofrido bastante para continuar com o desejo de viver. Separamo-nos e, a partir de então, comecei a desalinhar-me no comportamento afetivo. Por onde andasse, era como se uma vontade alheia invadisse-me, inclinando meus desejos para a irresponsabilidade. Ocasionalmente, perseguia afoita e secretamente um homem comprometido até conquistar-lhe o interesse. Compreendo, minha irmã, compreendo, dizia o atendente com muito carinho. Fomos observando o atendimento e, na medida em que a jovem utilizava-se da sinceridade, a luminosidade de Santos reduzia-se. Os protetores tomavam providências de cautela e Albertino rogou-me a prece sustentadora. Apesar de minha inexperiência, percebi que se tratava de um momento inesperado. A conversa, pouco a pouco, tomava rumos inconvenientes e Santos, num ato de invigilância, permitiu-se o descuido da curiosidade antifraternal, envolvendo-se em detalhes dispensáveis do drama da enferma à sua frente. Após o diálogo, o dirigente encaminhou-a ao passe e permaneceu na saleta a pensar. Constatamos que o halo luminoso de antes havia diminuído em intensidade. Seus pensamentos estavam em intensa perturbação. Aguçamos um tanto mais os ouvidos mentais sob o apelo de Albertino e pudemos perceber com nitidez a gravidade de sua tormenta interior. Dizia para consigo mesmo: Jesus, por que o Senhor faz isso comigo? Como posso resistir a semelhante tentação? Perdoe-me, mas tenho minhas necessidades. Estou confuso e fraco, não consigo resistir. Ele havia se envolvido incontrolavelmente com a bela jovem. Permitiu-se sonhos de ventura e paixão enquanto ouvia a dor alheia. E no impulso infantil, mas demonstrando uma fachada de tranquilidade, atravessou todas as dependências da instituição em passo apressado e foi até a sala dos passes, carregando enorme desespero e lascívia. Apenas queria fruir o prazer de vê-la outra vez. No entanto, ela já não se encontrava mais lá. Optou por não tomar o passe e retornou ao seu lar. Terminada a tarefa, seguimos o dedicado servidor até a sua residência. Esquivou-se dos cumprimentos de cordialidade, deixando seus familiares atônitos, e trancou-se em seu escritório particular, recusando a conversa e a convivência. Durante toda a noite, somente um pensamento saltava em sua mente. Cuidaria especialmente daquele caso. Seu coração carente povoava-se de sentimentos inconfessáveis. Santos era um pai de 3 filhos lindos, e sua esposa Ana era responsável pela creche na casa em que serviam, uma família feliz. Albertino mostrou-me ao longo dos dias seguintes, os quadros mentais enfermiços suscetíveis de ocorrer com qualquer trabalhador do Cristo, desde que deixasse de manter sua ligação com as fontes de sustentação da providência divina. A jovem retornaria na semana posterior. Contudo, face ao desequilíbrio de Santos, a equipe espiritual daquela casa providenciou-lhe outros caminhos de amparo para evitar o pior. Curioso e surpreso, como de costume, ante as realidades que se antepunham às novas vivências, como recém-desencarnado, perguntei a Albertino: mas como pode alguém atuar em nome do amor e ficar vulnerável a esse ponto? Por que não houve uma intercessão para socorrer o irmão presidente? Seria justo permanecer nesse estado, tomando por base que estava socorrendo nossa irmã em nome do Cristo? Mauro, nosso companheiro é um reincidente contumaz. Sua invigilância vem agravando-se há bom tempo. Como ninguém lhe supervisiona os atos,
considerando que ele é o supervisor de todos na condição de dirigente, fica à mercê de suas limitações. Não tendo quem lhe possa ouvir ou não querendo abrir-se para o diálogo sincero com quem vote confiança, enfraquece-se em lamentável crise de sigilo, mantendo a fachada do bom espírita, porém solitário e cansado em suas lutas. Vamos encerrar por aqui. Boa semana a todos.